Boa noite. Saúdo vocês com a graça e com a paz de Jesus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 15, por favor. Salmo de número 15. Salmo curto, salmo com apenas 5 versículos. E eu chamo sua atenção para este salmo hoje à noite para nós pensarmos sobre a pergunta fundamental. A pergunta fundamental. Salmo davídico. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Amém. Eu fui uma criança, segundo minha mãe contava, cheia de perguntas. Eu adorava perguntar o porquê das coisas. Eu era um menino especula, como ela dizia. Minha avó atesta isso até hoje. Creio que isso é uma característica das crianças. Toda criança quer respostas para tudo. Por quê? Você responde, e ela vem. Por quê? Você responde, aí vem outro. Por quê? E assim fica ad eterno. Afinal de contas, fazer perguntas é a forma que logo nós encontramos para descobrir o mundo. As respostas às nossas perguntas nos ajudam a conhecer e a descobrir o mundo. E quando a gente cresce, infelizmente não são todos, mas quando a gente cresce, os adultos aprendem que mais importante do que a resposta certa é você fazer a pergunta certa. Mais importante do que a resposta certa é você fazer a pergunta certa. Por quê? Porque a resposta certa para a pergunta errada é uma resposta errada. A pergunta certa, ou melhor, a pergunta certa é mais importante porque a resposta certa para a pergunta errada é uma resposta errada. Por exemplo, experimente comprar um carro sem fazer as perguntas certas, especialmente se o carro for usado. Experimente contratar alguém sem fazer as perguntas certas à pessoa. Experimente escolher um curso de faculdade, uma profissão. Experimente casar sem fazer as perguntas certas. Perguntar a coisa certa faz toda a diferença. Por exemplo, digamos que na cabeça dele o jovem tenha encontrado a mulher certa para ele se casar. E aí ele chega no pai e diz: pai, ela não é linda? O pai responde: realmente, ela é uma moça muito bonita. Resposta certa ou errada? Errada. Porque na verdade o jovem estava perguntando o seguinte: pai, o que o senhor acha de eu me casar com ela? A pergunta errada sempre nos levará a uma resposta errada, mesmo que a resposta seja certa. Por isso que o pai sábio, quando ouve a pergunta errada do filho, reformula a questão dando a resposta certa. E aí esse pai sábio, por exemplo, poderia dizer o seguinte ao filho: filho, realmente, ela é linda, mas ela é uma moça piedosa? Seria ela uma boa mãe para os seus filhos? Você enxerga nela uma auxiliadora idônea? Os planos dela e os seus planos se encaixam? Aliás, quais são os planos de vocês dois para o futuro? Melhor, vocês já consultaram a Deus sobre isso?
Perceba que as perguntas certas é que vão nos dar as respostas certas. Saber fazer a pergunta certa é a chave da sabedoria. O Salmo de número 15, ele trata da pergunta certa. Aliás, o Salmo 15 trata da pergunta fundamental, porque de todas as perguntas que alguém poderia fazer na vida, a pergunta que está formulada no Salmo de número 15, no verso 1, é a pergunta fundamental da existência. E a pergunta é: Senhor, quem habitará no teu santuário? Senhor, quem poderá morar no teu santo monte? O que Davi está perguntando é: quem poderá viver e desfrutar da presença de Deus? Há quem diga que este salmo tenha sido escrito logo depois que Davi leva a arca para Jerusalém. Faz sentido, afinal ele estaria tentando auxiliar o povo que adoraria a Deus diante da arca e assim por diante. Mas o importante não é nem tanto saber o contexto em que o salmo foi escrito, mas saber o que de fato o salmo quer dizer. Essa pergunta é fundamental, porque o que Davi está dizendo de fato, ou perguntando de fato, é: quem é a pessoa salva? Porque desfrutar da presença de Deus, habitar na presença de Deus, morar na presença de Deus, nada mais é do que salvação. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado quando lê esse salmo, porque a proposta de Davi não é oferecer uma prescrição para a salvação. Davi não está dizendo: olha, faça isso e então você será salvo. Não é uma prescrição, é uma descrição da pessoa que foi salva. Charles Swindoll, ele nos diz que Benjamin Franklin, um grande estadista norte-americano, certa vez intitulou o Salmo de número 15 como sendo o Salmo do Cavalheiro. Salmo do Cavalheiro porque para Benjamin Franklin o Salmo representa o padrão de vida pelo qual todo bom cavalheiro deveria pautar o seu caminho. Então, se você quer conhecer um gentleman, um cavalheiro, um homem distinto, olhe para o Salmo de número 15. Muito interessante isso. Só que ficaria melhor descrito o Salmo 15 como sendo o Salmo do cristão. O Salmo do cristão, não porque o Salmo 15 aponte o caminho através do qual alguém agradará a Deus e assim será salvo. Não. O Salmo do cristão porque informa o fruto de vida que alguém que tenha encontrado a Deus em Cristo agora produz. Não leia o Salmo de outra forma, do contrário, você cairá no erro dos judeus. O Salmo 14, por exemplo, o Salmo que nós estudamos na semana passada, ele nos apresentou dois grupos distintos de pessoas em Israel. Salmo 14, versículos 4 e 5, fala dos malfeitores e fala dos justos. O Salmo 14, quando descreve os malfeitores, diz que esses homens e mulheres haviam abandonado a lei. E de que forma eles abandonaram a lei? É muito curioso isso. Abandonaram a lei porque eles não mais aprendiam, vocês não aprendem, diz o salmista, e eles não mais oravam. Mas fazendo distinção a esse grupo estava o grupo dos justos, dos remanescentes fiéis, o grupo daqueles que mantiveram viva a fé em Israel. E aí, o Salmo 15 é a descrição do caráter desses homens e mulheres. O Salmo 15 nos mostra como é que os justos se destacam dos malfeitores pelas obras que eles praticam. Por exemplo, ouça o que o profeta Malaquias disse no capítulo 3, verso 17. E veja como Malaquias 3, 17 e 18 nos ajuda a ler o Salmo 15 no contexto correto. Malaquias 3, 17. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, o meu povo. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente, note,
vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. A diferença entre malfeitores e justo, como está posto no Salmo 14, e o justo é o que está descrito no Salmo 15. Portanto, irmãos, os salvos em Cristo, eles são chamados a se destacarem dos demais por causa de suas obras de justiça. Assim é que a vida do justo é pautada por respostas à pergunta fundamental. E a pergunta fundamental é: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? O que é que essa pergunta fundamental nos revela sobre a vida do justo? É isto que nós veremos agora. O que é que essa pergunta fundamental revela sobre o justo? Em primeiro lugar, a pergunta fundamental revela o desejo do justo. O verso 1: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Irmãos, os comentaristas nos dizem que o Salmo 15 era assustador para os judeus. Vocês já ouviram falar do grande mestre rabino Gamaliel, o mestre professor do apóstolo Paulo? Diz-nos a história judaica que Gamaliel, quando ele lia o Salmo 15, ele lia o Salmo 15 chorando, com lágrimas, perguntando: Deus, é preciso fazer tantas coisas para se salvar? O Talmud, que é o código das leis judaicas, o Talmud diz que estes 11 preceitos, porque veja só, depois chegue em casa e faça esse exercício. Respondendo à pergunta do versículo 1, então do verso 2 até o verso 5, até o final do Salmo 15, o que você vai encontrar são 11 declarações de Deus. E o Talmud, que é o código das leis judaicas, diz que esses 11 preceitos, veja bem, esses 11 preceitos resumem os 613 mandamentos da Torá de Moisés. Torá é a palavra hebraica para lei. Veja o que o judeu chegou a fazer. O judeu olhou para esses 11 preceitos e diz: não, eles resumem os 613 mandamentos da lei de Deus. Agora, é óbvio que não existe 613 mandamentos na lei. Os judeus criaram isso. E sabe como é que eles criaram isso? Olha a matemática deles. Eles eram cheios dessas jogadinhas, dessas pegadinhas com as escrituras. Eles fizeram o seguinte: o corpo humano, segundo aquela época, o corpo humano é composto de 248 ossos. Aí eles diziam assim: 248 ossos, 248 mandamentos positivos. Agora, como eles fizeram essa conexão? Talvez porque os ossos nos sustentam, mas eles diziam 248 ossos, 248 mandamentos positivos. Agora faz as contas. Eles falaram que são 613 mandamentos. 613 menos 248 sobra 365. Aí eles falaram: não, 365 mandamentos negativos, um mandamento negativo para cada dia do ano. Loucura! Mas era assim que eles interpretavam tal salmo, a ponto de Gamaliel ler e chorar, dizendo: quem consegue fazer tudo isso para se salvar? Quando nós lemos a expressão habitar no teu santuário, a expressão morar no teu santo monte, a gente descobre que o que Davi está querendo saber é o seguinte: quem é que mora no céu, na presença de Deus? A pergunta, portanto, é: como é a vida dos salmos, ou dos salvos? E aí vem as 11 respostas. Só que nós precisamos, irmãos, como cristãos, nos lembrar do seguinte: não é por obras que se salva, não é guardando mandamentos, é por fé. A salvação do justo não é pela bondade do justo, não é pela retidão pessoal do justo. Vamos ver como é que Jesus lidou com essa questão.
Você se lembra do moço rico, o jovem rico, de Mateus 19, Lucas 18? Quando o moço rico chega em Jesus e pergunta assim, Mateus 19, 16, que bem farei para herdar a vida eterna? Com certeza esse moço tinha o Salmo 15 em mente. E Jesus vira para ele e diz, você tem que guardar os mandamentos. Os mandamentos como um todo, não apenas os 10 mandamentos. E aí o jovem pergunta para ele, nos versos 17 e 18 de Mateus 19, quais mandamentos? E aí você já notou, leia depois em casa, os mandamentos que Jesus cita para o jovem, são todos mandamentos que diz respeito aos relacionamentos horizontais, homem e homem, eu e meu próximo. Da mesma forma que faz o Salmo 15. Se você olhar os mandamentos que Deus coloca no Salmo 15, todos os mandamentos, todos os 11 preceitos que vêm depois da pergunta do versículo 1, todos têm a ver com os mandamentos que falam de relacionamento homem e homem, eu e próximo. Relacionamento horizontal e não relacionamento vertical. Aí o moço responde para Jesus que sempre guardou todos. Mas ele sabia que faltava algo, porque em Mateus 19, 20 ele ainda pergunta, então, mas o que mais eu devo fazer? Quais? E o jovem fala, tudo isso eu tenho obedecido, o que é que ainda me falta? E aí Jesus responde a ele o seguinte, o que te falta é seguir-me. O que te falta não é guardar mandamento. Até porque você não compreendeu que você não conseguirá guardar os mandamentos. O que te falta é seguir-me. Por que você não vende tudo que você tem? E por que você não me segue? Irmãos, o Novo Testamento é a palavra final de Deus para nós. O Novo Testamento completa o Antigo Testamento. Nós somos regidos pelas palavras de Jesus e não pelas palavras de Moisés ou de algum profeta. Foi isso que Deus disse no Monte da Transfiguração. Ali estavam os 3 apóstolos com ele e havia aparecido Moisés e Elias. E aí Deus diz, este é o meu filho que vocês têm que ouvir. A lei e os profetas devem ser interpretados à luz de Jesus Cristo. A questão do Salmo 15, ela foi perguntada assim, Senhor, o que é que eu faço? O moço rico, e Jesus responde, você não faz nada, você me segue. Porque não é o que nós fazemos, não é o que nós deixamos de fazer. O que nos salva é a quem seguimos. Quem segue Jesus mora com Deus. Isso se chama salvação pela graça por meio da fé em Cristo, Efésios 2:8. O judeu não via isto, até hoje ele não vê isto. Nós não vemos, muitos do povo dito evangélico não entende isso. Muita gente tentando guardar regras e leis. O catolicismo não entende isso, o espiritismo não entende isso, o adventismo não entende isso. Porque todos querem guardar alguma coisa, e vem Deus e diz, não é guardando, é seguindo-me. E na perspectiva do Novo Testamento, portanto, a pergunta do salmista não prescreve uma condição. Então como é que o cristão lê o Salmo 15, verso 1? O cristão não lê o Salmo 15, verso 1, ouvindo uma condição para ser salvo. Sabe o que ele ouve quando ele lê o verso 1 do Salmo 15? Ele ouve um desejo. Não é condição, é desejo. Senhor, eu quero morar na tua presença, é o que eu mais quero. A prova, desfrutar de Deus para todo sempre, é o que Davi vai tratar, nós veremos, Deus permitindo, no Salmo 16, o Salmo a seguir. No Salmo a seguir, Salmo 16, 5, Davi diz, Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. E olha que interessante, és Tu que garantes o meu futuro. Espera aí, eu achei que eu garantia o meu futuro se eu guardasse os preceitos lá do Salmo 15. Não sou eu. És Tu, Senhor, é graça do começo ao fim.
Se o Senhor não abreviar o final dos tempos, até os eleitos serão enganados, diz o texto do Evangelho. Então, quem guarda os nossos caminhos, quem garante nossa salvação, nosso futuro, é Deus. Então, o Salmo 15, verso 1, não fala de uma condição para ser salvo, descreve a vida de um salvo. E o que o salvo mais quer é o que está dito no Salmo 16, 11, que é o que veremos a seguir. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. A pergunta fundamental do Salmo 15 revela o desejo do justo. O justo quer a morada de Deus. O justo quer habitar no santuário de Deus. O justo quer a presença de Deus. E se há uma lição que esse versículo ensina para nós é a seguinte: quem assim não deseja Deus, não pode dizer que foi salvo. Quem não anseia a habitação do Senhor, a morada do Senhor acima de tudo e de todos, deve questionar sua salvação. Agora, como é que o salvo vive? De que forma ele se destaca dos demais? De que forma o homem e a mulher que pela graça, por meio da fé, foram salvos, estão a caminho do céu, como é que eles se destacam? Essa é a resposta do Salmo 15. E aí vem a segunda lição. A pergunta fundamental remete ao destaque dos justos. Os justos se destacam. Porque não basta você dizer assim: eu desejo Deus. Quem deseja Deus, naturalmente, automaticamente, vai se destacar dos outros. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente mais ama tem o poder de moldar nossa vida. Sabia disso? Aquilo que você mais ama domina você. Aquilo que você mais ama controla você. Aquilo que você mais ama transforma você. Você tem dúvida disso? Olhe para a vida de um alcoólatra. Olhe para a vida de um adicto. Olhe para a vida de um compulsivo comprador. Olhe para os seus desejos. Aquilo que o nosso coração deseja, aquilo que o nosso coração quer, aquilo nos transforma para o bem ou para o mal. Quem deseja a morada de Deus, quem deseja a presença de Deus, vive de modo digno de Deus. Portanto, da perspectiva de Jesus, da salvação do crente, do Novo Testamento, os 11 preceitos que a gente lê a partir do verso 2 no Salmo 15, não são coisas que fazemos para poder ser salvos. São coisas que pelo Espírito de Deus nós produzimos como fruto da nossa salvação. É assim que se lê o Salmo de número 15. É curioso, e note bem, tudo que se requer do justo, requer entre aspas aqui no verso 15, ou no Salmo 15, diz respeito ao relacionamento dele com o próximo. Quer ver? Observe. Verso 2: aquele que é íntegro em conduta, pratica justiça, fala a verdade, não usa a língua para difamar, não faz mal ao seu semelhante, não calunia, rejeita quem merece desprezo, honra quem teme a Deus, mantém a palavra, mesmo quando é prejudicado, não empresta dinheiro tentando lucrar com a desgraça do outro. Quem assim procede nunca será abalado. Eu acho isso interessantíssimo, pelo seguinte, porque o salmista, ele quer saber o seguinte: quem é que vai viver na presença de Deus? Você notou que não existe aqui nenhum mandamento que fala de expiação pelo pecado, não fala de sacrifício, nenhum mandamento, nenhuma lei vertical, eu e Deus, mas tudo horizontal, eu e o meu próximo.
Por quê? Por uma razão simples, irmãos, e o apóstolo João entendeu isso. A prova que o cristão dá de que ele ama a Deus, e a única prova que o cristão consegue dar de que ele ama a Deus, é se ele ama o próximo. Quem é nascido de Deus, diz João, ama o próximo. Por isso que o Salmo 15 não é uma prescrição, faça isso para você ser salvo. Não, o Salmo 15 descreve quem é salvo. O apóstolo João, ele diz assim, 1 de João 3,10, olhe comigo. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Irmãos, leia esse texto com o Salmo 15 na mente. Quem são os filhos de Deus, os justos? Quem são os ímpios ou malfeitores? Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao diabo e matou seu irmão. E por que o matou? Por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Os justos amam. Quem é nascido de Deus se destaca dos ímpios na prática da justiça. É isso que Davi está dizendo. E quais são as áreas de destaque? De que forma o justo se destaca do ímpio? Porque veja bem, não há nada que ele tenha que fazer para se aproximar de Deus. Tudo já foi feito em Cristo. Então ele não tem que fazer sacrifício. Ele não tem que pagar promessas. Ele não tem que cumprir votos. O que ele tem que fazer é viver a vida cristã no poder do Espírito. E a vida cristã vivida no poder do Espírito é uma vida que derrama amor nos outros. É a vida que se entrega pelo outro. E aí o Salmo de número 15, a partir do versículo 2, vai nos mostrar 3 áreas de destaque. O justo se destaca pelo caráter, está dito do verso 2 ao verso 5. Por exemplo, como é que a gente vê caráter aqui? Verso 2, integridade, aquele que é íntegro em sua conduta. Integridade é fruto de caráter. Aquele de coração, que de coração fala a verdade. Ele fala a verdade porque a verdade não é algo que ele inventa, é algo que é natural dele, vem de dentro. É caráter. Ele não lança calúnias. Por quê? Porque o caráter dele diz: eu não preciso caluniar para sair bem. Ele rejeita quem merece desprezo, porque o caráter dele não coaduna com o caráter do ímpio. Ele honra quem teme o Senhor, porque o caráter dele é idêntico ao caráter de quem teme a Deus. Ele não visa lucro, porque a vida dele não está em mamon. Ele não suborna inocente, porque ele não depende disso. Veja que tudo aqui no Salmo aponta para um caráter que se destaca dos outros caráteres. Outra coisa, o justo se destaca pela conduta. Está claro no Salmo também. Aquele que é íntegro em sua conduta. Aquele que pratica justiça, aquele que não fala mal, aquele que não empresta visando lucro, aquele que não suborna. Então veja que o caráter dá à luz a conduta. Não queira, deixa eu te dizer uma coisa, com base nas Escrituras, não queira mudar a conduta de alguém, se Deus antes não mudar o caráter dela. É impossível. É como querer plantar melancia num pé de pimenta. Imagina lá um camarada com a melancia lá de Uruaçu, num pé de pimenta bode, tentando... Não funciona assim. Pimenteira produz pimentas. A conduta do justo é fruto do caráter justo. E aí vem a conversa, que é a outra área de destaque, que está dito aqui no Salmo. De coração ele fala a verdade. Ele não usa a língua para difamar.
ele não calunia, ele mantém a palavra dele mesmo quando sai prejudicado. Lembra de Jesus diante de Pilatos? Lembra de Jesus diante daqueles seus acusadores? Ele manteve a palavra. Essa é a conduta do cristão. Então, como é que o cristão, como é que o justo se destaca? O caráter dele dá à luz uma conduta que é adornada pela sua forma de conversar. Então, o justo se destaca pelo caráter, pela conduta e pela conversa. E a última coisa para a gente notar no Salmo é que a pergunta fundamental reforça o destino dos justos. Olha como termina o Salmo, verso 5. Quem assim procede nunca será abalado. O justo, ele está seguro nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Não é porque ele fica mantendo os mandamentos, mantendo, e porque ele está mantendo, ele não vai ser abalado. Não é isso. Aqueles que Deus de antemão conheceu, ele predestinou. Aos que ele predestinou, ele justificou. Aos que justificou, ele glorificou. É Deus que nos garante a salvação do começo ao fim. Olha o que Jesus diz em João 10. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, e as minhas ovelhas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Quem se rendeu a Cristo, irmãos, quem recebeu Jesus pela fé, esse jamais perecerá. Esse jamais perecerá. E aí o cristão, ele agora convertido, ele só tem um desejo. O desejo dele é o santuário de Deus, é a presença do Senhor. Ele não deseja nada menos do que isso. E quando ele percebe que a alma dele está desejando várias outras coisas, menos Deus, ele pede perdão. Ele põe a boca no pó. Ele jejua. Aí o jejum tem valor. Senhor, eu não vou comer. Sabe por quê, Senhor? Eu tenho notado que o meu coração tem desejado outras coisas, e mais do que ele deseja o Senhor. Então eu não vou comer, porque o Senhor precisa pôr fome do Senhor na minha alma. Esse tipo de batalha, irmãos, a gente infelizmente não trava. O desejo do justo é desfrutar da presença de Deus. A vida dele se destaca da vida dos ímpios. Se destaca em caráter, se destaca em conduta, se destaca em conversas. Agora, como é que a gente fala de evangelho num mundo como o nosso, onde um homem dito crente sobe na tribuna da Câmara, como foi ontem, agradece a Deus, diz que teme mais a Deus do que o juiz Sérgio Moro, professa fé em Deus e vive a vida que viveu e nega tudo que negou, com tudo cheio de provas? Que conduta é essa? Que caráter é esse? Que conversa é essa que ele tem? Onde vem o outro, presidente do Senado, e replica e usa linguagens bíblicas para falar dele. Quem semeia vento, colhe tempestade. Ou seja, o ímpio, supostamente, criticando o cristão, supostamente cristão. Que mundo nojento é esse? Onde justos não se destacam de ímpios, onde justos, com J minúsculo, são farinha do mesmo saco. O justo só tem um desejo. O desejo dele não é prevalecer sobre os homens, o desejo dele é a presença de Deus. O justo só tem um desejo, a morada celestial. O justo só tem uma oração: Maranata, vem Senhor Jesus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Esse é o desejo do justo.
E ele se destaca com caráter, com conduta e com conversas. E aí ele dorme e descansa certo de que ele jamais será abalado. Poderão matar o corpo dele, mas ninguém tem o poder de lançar a alma dele no inferno. Essa é a garantia do Evangelho. Então, fazer a pergunta certa é a chave da sabedoria. Agora, se a sua pergunta é: o que eu devo fazer para ser salvo? O Salmo 15 não é o ponto de partida para você. O que eu devo fazer para ser salvo, como Jesus disse ao jovem rico, é: siga-me. Salvação vem àqueles que seguem Jesus, que reconhecem que não conseguem guardar os mandamentos, são falhos, precisam da graça, precisam do Espírito, arrependem-se, convertem-se. Se a sua pergunta, você que me ouve, é: como eu posso ser salvo? Olhe para Jesus, siga Jesus. Mas se a pergunta é: como é que deve ser a vida de um salvo? Aí o Salmo 15 é um bom começo. Eu termino com as palavras de Tomás de Aquino, teólogo católico, mas que com sabedoria disse o seguinte. Perguntaram a ele escrevendo um tratado sobre as 3 coisas necessárias para a salvação. Sabe o que ele disse? Tomás de Aquino respondeu: as 3 coisas necessárias para a salvação: saber o que se deve crer, o que se deve desejar e como se deve viver. Saber o que se deve crer, Cristo. O que se deve desejar, Deus. Como se deve viver, em retidão e justiça. Vamos orar? Senhor, o Salmo 15 descreve o caminho do justo, daqueles que são nascidos de Deus. Pautados neste salmo, nós oramos agora, Senhor, dá-nos um só desejo, Cristo. Dá-nos um só desejo, a glória de Deus. Dá-nos um só desejo, o céu. Senhor, produz em nós o caráter do homem e da mulher justificados. Homens e mulheres de caráter transformado, de conduta exemplar, de conversa edificante. Ó Deus, é a nossa oração sincera hoje à noite. Em nome de Jesus, amém.